Olá, ilustres que acompanham o IPEDI, né? Hoje nossa primeira live oficial, né? Live do IPEDI. Estou vendo algumas pessoas chegando e hoje o papo é com o brother Moacir Pena Júnior. Estou vendo ele aqui já no recinto. Deixa eu convidá-lo para a nossa conversa. Vamos aguardar o aceite do mestre Moacir. A todos que estão comparecendo, que estão chegando agora, muitíssimo bem-vindos. Opa! Seja muitíssimo bem-vindo, meu mestre Moacir Pena Júnior. Grande Elton, prazer estar com você nesse dia especial para nós, familistas, né? Que essa Pronto. onda da pandemia passe logo e que a gente possa voltar a ter uma vida normal. Perfeito, meu mestre. Como estamos por aí? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, graças a Deus. Tudo muito tranquilo. Perfeito. Hoje comemoramos o Dia Internacional da Família e ninguém melhor, né? Pensei eu com meus botões, ninguém melhor para falar de famílias, afeto, do que o mestre Moacir, né? Um homem que sabe, um dos grandes juristas aqui da nossa região, por que não dizer do país, né? Grande autor, escritor, e agora parceiro, brother, idealizador, e agora parceiro e brother do nosso Instituto Piauiense de Direito. Né? Antes da gente começar, da gente adentrar, Moacir, na questão propriamente da live, que é família, na questão de afeto, a gente peço que você fale um pouquinho, né, de como você idealizou, de como foi essa sua a ideia da gente e obviamente depois você me convidou para a gente, né, a questão do IPEDI. Como foi, o que levou você a idealizar esse instituto, meu querido? Elton, esse instituto já é uma ideia muito antiga, né? Como eu não acredito em nada que se faça só, eu estava esperando a sua chegada, estava esperando que chegasse o parceiro certo, né? Para a gente fazer uma dupla razoável, para que a gente possa realmente levar para todos, não só o direito das famílias, é bom que a gente deixe isso bem claro, mas a gente pretende no Instituto falar de todas as áreas do direito. Obviamente que, como eu e você somos familistas, a gente puxa um pouco para o lado da gente. Mas a ideia do Instituto é levar conhecimento de todas as áreas do direito. Então, eu estou muito feliz, acho que o Instituto tem muito a contribuir e, embora ele tenha se iniciado nesse momento difícil, mas que vai passar com certeza, a gente vai fazer um bom trabalho, tenho certeza absoluta. E você, como coordenador pedagógico e um dos professores, não tenho nem dúvida de que o ensino jurídico do Piauí e do Brasil só tem a ganhar. Meu querido mestre Moacir, família, afeto, afetividade, né, a, 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 a conformação, a constituição do vínculo familiar das famílias teve uma mudança no passado tempo. Né? Obviamente, elas tinham uma forma anterior de se formar, de concepção, e isso foi evoluindo até chegar hoje nessa imensidão de conformações, de formação de núcleo de família, que fica até complicado para se dizer o que é família, se, né, tipificar as famílias. Mas eu queria que você trouxesse para nós, a princípio, né, como foi essa evolução, como se deu essa evolução lá de outrora, como a gente costuma brincar, lá do jeito que era a família antigamente para hoje. Como é que foi essa caminhada, né, psicológica, legislativa, enfim.
todo esse arcabouço de lá até aqui? Como é que isso foi acontecendo, mais ou menos, meu brother? Inicialmente, Elton, antes de fazer um breve resumo dessa evolução histórica, deixa eu te fazer uma leitura aqui de eu não digo uma definição, mas de um trecho de uma música do Rapa, né, do grupo musical Rapa, que, na minha opinião, sintetiza muito o significado da família de hoje. O que diz essa música? Família, um sonho de ter uma família. Família, um sonho de todo dia. Família é quem você escolhe para viver. Família é quem você escolhe para você. Não precisa ter conta sanguínea, é preciso ter sempre um pouco mais de sintonia. Eu acho que esse trecho da música sintetiza o que é a família hoje. A gente, nesse resumo histórico, a gente pode ser bem breve, até porque existia uma família antes de 88 e vários tipos de família depois de 1988. Ou seja, a Constituição brasileira atual foi a divisora dessa história toda. Ou seja, a família é a comunidade mais antiga que existe no mundo. Desde que o mundo existe, a família é a base de toda e qualquer sociedade. De toda, em qualquer lugar do planeta. Então, ela já passou por diversas dificuldades, ela foi tutelada durante muitos anos, ou pelo menos se tentou essa tutela, tanto o Estado como a Igreja, no auge do poder da Igreja. Ela teve momentos difíceis em onde ela quase que acabaram com a família, mas ela sobreviveu, ela continua forte e se transformando a cada dia. 1988, no Brasil, foi esta divisão. A família, até então, era pautada no casamento, ou seja, a única forma legal de constituição de famílias era através do casamento. Qualquer outra maneira de se constituir família no Brasil era tido como ilegal, como ilegítima. E com a vinda da Constituição, tudo isso mudou. Não só o casamento continua a ser uma das formas de constituição de família, mas a própria Constituição já nos trouxe duas novas modalidades, que está lá esculpido no artigo 226 da Constituição, que foi a família oriunda do regime da união estável e a família monoparental. Família monoparental, que é uma família muito grande no Brasil, que é a família composta por um dos genitores e sua prole. Ou seja, pai com filhos ou mãe com filhos, que é o mais comum. Milhões de mães no Brasil criam seus filhos sozinhas. Então, o divisor de termos saído de um regime unitário, onde uma única maneira de construir família era considerada natural, que era através do casamento, e passamos para essa pluralidade de formas de família, que hoje, quando a gente vai chegar aqui nessa conversa a falar sobre alguns tipos de família, seria impossível a gente falar sobre todos os tipos, porque cada dia surge uma nova formatação de família.
a cada dia. Então, foi uma mudança radical, né? Você passou a vida inteira, né, só com casamento como fonte legítima, e aí, de repente, hoje você tem os mais diversos tipos de representação social da família. Eu até costumo, né, a gente costuma, quando trata desse assunto, mestre Moacir, a questão das conformações, né, a gente tem aquela ideia, né, absorve e tem aquele entendimento de que as relações familiares elas são tão complexas e tão múltiplas, e as formas de constituir família, que hoje elas nem cabem, né, numa conceituação, não cabem num dicionário, não cabem numa legislação. E o direito, ele sempre corre atrás, né, o fato social ele vem primeiro, normalmente. E no direito das famílias, mais ainda. Né? As relações familiares vão se modificando e o coitado do direito das famílias vai correndo atrás para tentar dar algum amparo, dar alguma legitimidade, alguma tutela, né, nesse aspecto. Você concorda comigo, brother? Sim, meu caro Elton. Eu costumo dizer que na família se organiza não só a vida material, que nos alimenta, mas também a vida do coração, que nos faz amar, da inteligência que nos desenvolve, que desenvolve a nossa formação. Enfim, é no seio da família que nos preparamos para viver a vida. A família hoje é tudo. Ó. Ela já foi desprezada, ela já foi ignorada, mas hoje, com certeza, ela é, como diz a nossa grande Elisabeth Rodinesco, francesa, grande socióloga, que a família é procurada e amada por todos, porque ela é o único porto seguro que nós hoje temos. É a família. Todos, independente de credo, independente de orientação sexual, todos querem a família. Família é tudo, família é vida. É no seio da família que nós encontramos, que nós temos a possibilidade de encontrarmos a plenitude da vida, de encontrarmos a felicidade. Família é ar, é o ar que nós respiramos. Deixa eu dizer uma coisa para você. É importante que a gente diga que o que fez com que fosse possível se adotar todos esses formatos de família foi um valor jurídico chamado afeto. Qualquer tipo de família, essa enormidade de famílias que nós temos hoje no Brasil, de formatos de família, precisam, para ter a proteção estatal, para ter a proteção do Estado, deste elo do afeto. Então, a gente pode concluir que qualquer família, qualquer formato de família, para que ele tenha esta proteção do Estado, é preciso que ele tenha este elo, este vínculo do afeto. O afeto, ao lado do cuidado, são os dois valores jurídicos mais importantes que nós temos hoje no direito das famílias. Então, tentando te resumir, o porquê se comporta hoje tantas famílias. É possível, desde que prevaleça este elo do afeto. Mas, diante desse cenário histórico que você nos passou, diante da gente adentrar com mais carinho e mais afeto no princípio da afetividade, a gente, nessa pegada da evolução, nós saímos de uma família patriarcal, predominantemente patrimonialista. Patrimonial. E quando, depois da irradiação do julgo, desse leque que
que a dignidade, que a afetividade e os princípios constitucionais lançou sobre a família, nós passamos a, como você define muito bem no seu livro, uma família democrática. Não é isso? Baseada numa série de princípios, né? E de pressupostos bem antagônicos em alguns deles, inclusive a como era, né? Essa despatrimonialização das famílias. Eu queria que você dissesse para nós um pouco mais sobre essa família democrática. Elton, essa família, primeiro, essa família democrática, que é a família que impera hoje, eu já falei que para que exista família, é preciso que exista este elo do afeto. Mas existem alguns princípios que norteiam essa família democrática. Então, para que esta família funcione na sua essência, alcance o objetivo que a gente pretende de uma verdadeira família, é preciso que ela seja pautada no afeto, é preciso que caminhe dentro desta família muito amor, muito cuidado, muita ética, muito respeito, muita solidariedade, igualdade, muita cidadania e, acima de tudo, muita dignidade. Eu quero até já fazer um ligeiro comentário sobre alguns desses ingredientes. Igualdade. A família de outrora, ela tinha um patriarca, que era o chefe da família, e que mandava. Os filhos deviam cega obediência, e a esposa era submissa. Esta é a realidade da família de outrora. Quando a gente fala o ingrediente da igualdade na família democrática, a gente quer dizer exatamente o seguinte: hoje, todos os membros que compõem uma família são iguais. Não existe mais hierarquia dentro de uma família. Existe o respeito que continua e que é devido, por exemplo, dos filhos em relação aos pais, mas tem que haver reciprocidade também. É preciso que os pais também aprendam a respeitar os filhos. Então, igualdade quer dizer exatamente isto, que todos os membros da família estão hoje, são todos considerados iguais dentro dessa estrutura. Todos buscam a felicidade plena dentro da família e todos devem ser respeitados nas suas escolhas e convicções. Devemos respeitar cada um como cada um é. E um outro ingrediente que eu queria aqui só descer uma palavrinha rápida é sobre a cidadania, que talvez muita gente não saiba o que significa para nós familistas. Cidadania, eu digo sempre que é a palavra da moda na atualidade. Cidadania significa inclusão, inclusão de pessoas, inclusão de afeto, inclusão de amor. Inclusão é através da cidadania que aprendemos a respeitar o próximo e aceitar o próximo como ele é. Então, eu considero esse ingrediente da cidadania extremamente importante dentro da estrutura familiar, porque, através dela, a gente vai poder desenvolver uma família sadia, sem muita confusão. Você tocou num ponto interessantíssimo, mestre Moacir, que é essa questão da horizontalização, se é que nós podemos dizer assim, né? Nós saímos de uma família verticalizada, onde nós tínhamos o patriarca, o chefe, e hoje nós temos uma família, obviamente, como você bem tocou, alguns deveres, algumas obrigações ainda existem, né? Respeito de filho com pai. Ô Elton, me permita, com te interromper. O modelo de família antigo, vamos dizer assim, fazer essa diferenciação,
ele era baseado exclusivamente na obrigação de gerar filhos, principalmente filhos homens. No patriarcalismo, que você já falou muito bem, no patrimônio e nos arranjos familiares. Era assim que se formava uma família antigamente. Hoje não. Hoje, para se formar uma família, se precisa de um único item: afeto ou afetividade. É isso que importa. Desculpe, continue. Não, perfeito, perfeito. Então, assim, você é a questão do fazer esse registro. Essa questão da horizontalidade das relações, né, dentro da conformação das famílias. E alguns ainda têm, né, a ideia de que quando se fala em que a família, como você falou, que a família em dado momento quase foi destruída, né, foi vilipendiada, por assim dizer, não quer dizer que não é instituição familiar. Alguns entendem como aquela família ainda naquele conceito antigo, né? E se quem ainda está atrelado àquele conceito de família, de pai, do patriarca, da família patrimonial, alguns entendem hoje que a família, nessa concepção, está esfacelada, porque não consegue abrir o leque e entender que hoje as conformações familiares, como você bem falou, bem pontuou, vão além dessa relação pai, mulher, marido, mulher e filhos. Hoje, o principal é, como você bem o disse, o amor, o afeto. Tem um item que nós vamos puxar daqui a pouco, que é a boa sensualidade. Você vai ter que nos explicar essa história da boa sensualidade. Mas deixa para daqui a pouco. Vamos Isso me lembra alguma coisa. Isso me lembra alguma coisa, mas tudo bem. Bom, a verdade, meu caro Elton, é que a família, na atualidade, é o palco ideal para a realização e consagração da pessoa humana. Como eu já disse ali atrás, baseada no amor, no afeto, na solidariedade, na igualdade, no cuidado, na ética. Ética é muito importante, não só na família, como em todos os aspectos da nossa vida. A família, na minha visão, constitui-se no mais belo atributo da aventura humana: família. Ai de nós sem ela. O que seria de nós, Elton, sem a família? Exato. Não. Estaria sorridente desse jeito, sem a família. Não estaríamos, inclusive, comemorando hoje, de uma forma tão esplendorosa, o Dia da Família, né? Exatamente. A família sempre foi, né, meu querido Moacir? Você melhor do que bem retrata isso nos seus escritos. A família sempre foi o alicerce da sociedade. E hoje eu fiz até uma postagem que os conflitos familiares, assim como a família precisa de uma proteção, de uma tutela especial em relação aos outros institutos, por ser essa base, esse alicerce, os conflitos familiares eles também precisam ter um trato diferenciado. Porque se nós partirmos dessa premissa de que a família é a base da sociedade, se os conflitos não forem bem tratados, essas famílias destroçadas, com certeza terão uma repercussão na sociedade. Né? Não é isso? Você não enxerga dessa forma? Não, com certeza, com certeza. Mas até nisso, hoje, nós somos privilegiados. Nós temos alguns institutos que nos ajudam a buscar soluções para esses conflitos familiares. Ou seja, o direito das famílias hoje, e aí deixa eu puxar um pouco também de sardinha para o nosso direito das famílias, é o mais apaixonante ramo do direito. Mas, ao mesmo tempo, ele é o mais polêmico. Mas, graças a Deus, hoje se deve muito dessa evolução à interdisciplina. O que é interdisciplina para os leigos? É uma parceria desenvolvida com outros ramos do conhecimento,
da ciência. Foi graças à medicina, por exemplo, que a gente resolveu um problema que era gravíssimo, que era a questão da paternidade. Foi a medicina que nos trouxe essa ferramenta através do exame de DNA. Hoje, através do exame de DNA, não adianta o fulano dizer que não é o pai, porque se for comprovado que não tem erro. O nível de acerto do exame de DNA é 99,90, etc, etc, etc. Então, nós temos a medicina, a psicologia, a sociologia, várias ciências que contribuem para esta evolução cotidiana do direito das famílias. E para resolver conflitos de família, tem um instituto que eu qualifico também, eu faço analogia com o DNA, eu digo que esse instituto ele é quase infalível. Em 99% dos casos, quando ele é bem desenvolvido, a gente tem êxito na resolução dos conflitos, que é o Instituto da Mediação. Então, nós vivemos um momento especial, por isso é que eu digo, a família hoje tem tudo para dar certo. E ela está dando certo. Apesar desses conflitos que ainda existem, a gente sabe que ainda existe uma parcela da população que não se desgarrou daquele regime antigo de patriarcalismo, de patrimônio envolvido nessa história toda. Mas eu acho que a cada dia que passa, essa turma se reduz. Estamos na era do amor. E amar pressupõe-se cuidar de si, cuidar do outro, cuidar da família, cuidar de todos. Quando você fala assim, da questão da mediação, aí eu remeto a nossa conversa para uma parte interessante no seu livro, que é quando você fala, obviamente, quando nós temos pluralidade de famílias, várias formas, e tem que haver o respeito às formas que as pessoas escolhem para configurar, para formar as suas famílias, né, as suas conformações familiares, a gente vai tratar do quê? A gente começa a pensar na intervenção, né, do Estado. Hoje o Estado, como a gente tem que ver essa intervenção do Estado de uma forma, eu diria, como você bem pontua, mínima. Não é isso? Hoje o direito das famílias ele tem a intervenção estatal sobre a forma que cada um escolhe para fazer e conduzir a sua família deve ser mínima. Seria por aí? Sim, isso é o ideal. Mas eu particularmente acho que o Estado ainda intervém demais. Ele tem que intervir de menos. Mas também não culpa o Estado, porque quem quase que exige essa intervenção do Estado nas relações familiares é a própria sociedade, somos nós. Ou seja, quando o conflito aparece na nossa porta, nós somos o primeiro a pedir socorro ao Estado. Eu acho lamentável, acho que o Estado não deveria intervir. A intervenção do Estado hoje é quase que total, a ponto da gente, às vezes, colocar em dúvida se o direito das famílias é eminentemente um direito privado, se realmente é. Existe hoje corrente no direito das famílias que defende este instituto, esta área do direito, como direito público. Tamanha é a interferência do Estado. Então, penso eu, que nós precisamos evoluir para tentarmos resolver as nossas questões, os nossos problemas, através do diálogo,
através de uma boa conversa, não é de uma boa sensualidade, é de uma boa conversa. É, e vamos evoluir, gente, nisso. Vamos deixar o Estado de lado. O Estado tem coisas básicas que ele não resolve. E aí a gente ainda fica levando essas questões familiares para o Estado. Penso que não. Eu acho que a tendência também é o Estado sair fora, devagarzinho, mas sair de fora. Porque é inadmissível. Se a gente for analisar friamente, você pega como exemplo o casamento, cheio de regras, onde a única coisa que você tem direito é de escolher o parceiro ou a parceira. É a única coisa. E o regime de bens. São dois itens importantes, mas tirando esses dois itens, você não tem direito a escolher nada. É tudo imposto. Em nome de um regramento, de uma intervenção, que o Estado alega também que essa intervenção ocorre em função da necessidade que ele, Estado, tem de proteger a família, de proteger a sociedade. Cada um se defende como pode. Eu não concordo muito com esta alegação do Estado, mas a gente aceita, tem que aceitar, não tem outra opção. Então defendo uma intervenção mínima do Estado nas relações familiares. Você pontuou bem demais quando falou que nós, enquanto sociedade, nós mesmos, né, procuramos o Estado para resolver as questões mais triviais. Por exemplo, quando você procura o Estado para decidir, para que ele decida por você onde seu filho vai estudar, porque você está divergindo do outro genitor, né, você não pode falar em intervenção mínima do Estado, porque isso você está transferindo, de uma certa forma, o exercício saudável do seu poder familiar para que o judiciário decida. E é isso que a gente busca, né, incessantemente aqui, essa autonomia da vontade das partes. Né? As partes que resolvem, que escolhem com quem vão conviver, como vão constituir sua família. Então, obviamente, toda conformação, toda família tem os seus problemas e suas nuances. Né? Mas o que a gente tem que buscar cada vez mais é resolver nós mesmos os problemas inerentes às relações familiares. O princípio da afetividade. Hoje, como você pontuou há pouco, é quem manda. Né? Hoje, família está diretamente associada a amor, à afetividade e a busca pela realização plena. É isso? Hoje a função da família, né? A família está aí para isso, para que as pessoas sejam felizes. Né? É verdade. Nos encante com seus sábios ensinamentos a respeito disso, meu querido mestre. Elton, a família, o afeto, eu não quero fazer, caberia, quando você falou o afeto é que manda, me deu vontade de fazer uma analogia do país que manda no país, mas para não criar e não levar isso para o lado político, vamos nos ater ao afeto. Primeira coisa, gente, é difícil para alguém dar afeto e receber afeto? Eu penso que não. É gostoso demais a gente dar afeto. Nem sempre a gente recebe a volta. Mas tudo bem, faça a sua parte. Faça a sua parte. Então, esta família democrática, pautada no afeto, é tudo que a gente precisa. É tudo que a gente queria. Então, meu amigo Elton, não temos como fugir. Lógico que a família, como eu já falei aqui, depende de uma série de ingredientes. Mas o afeto é
o coração, a base desses ingredientes. Então, vamos com ele e devemos agradecer por ele ter aparecido na vida das famílias. Até porque se ele não tivesse aparecido, nós não teríamos hoje todas essas possibilidades, todos esses formatos de família. Você tocou num ponto interessante mesmo. Me lembro da época dos... Não tão distante, né? Na época talvez dos meus pais. Não vou nem puxar para os meus avós, talvez na época dos meus pais. Muitos casamentos, né, subsistiam na base da hipocrisia, né, do fingimento. Se permanecia casado para agradar não sei a quem, para fazer bonito para a sociedade, quando na verdade não existia afeto. Né? E o afeto veio exatamente na contramão disso para derrubar, para acabar com todas essas barreiras, toda essa falsidade, né, que permeava há algum tempo atrás as relações familiares. Tem um sociólogo francês, a turma francesa, eles são bons nessa coisa de família, de relações de família, e que é o Luc, e ele diz o seguinte, que a família de outrora era hipócrita. Exatamente por isso que você está dizendo. Ela vivia de falsa aparência. O amor era o que menos acontecia nas famílias de outrora. Apesar de, em épocas passadas, o romantismo fosse mais aflorido. A gente não está vivendo uma era tão romântica hoje. A gente vive uma família afetuosa, mas o romantismo entre duas pessoas não é tão sólido como era até tempos atrás. Mas esse romantismo não era garantia de amor na relação. Então, o Luc diz isso, que a família de outrora era hipócrita. Então, ele prefere a família de hoje, que é verdadeira. É como se a gente fosse falar de moral e de ética. A família de antigamente era pautada na moral, né? Naquela coisa do que é certo, do que é errado. A família de hoje não, é pautada na ética, na responsabilidade. Cada um assume o que quer. Então ela é uma família verdadeira. Ao contrário da hipocrisia que reinava em muitas famílias, até pelos arranjos familiares que aconteciam. Então, eu particularmente estou com o Luc. Eu também prefiro esta família de hoje verdadeira. Não foi fácil para a gente chegar a isso, né? A gente teve que derrubar muitas barreiras internas, né? Porque a gente era produto de um meio. Mas hoje a gente tem que entender, né, que se nós não aceitarmos as pessoas como elas são, nós não vamos ter uma família sadia, evolutiva. Até porque, mestre Moacir, hoje você constitui família, né? Como a gente costuma dizer, você se coliga com quem você se sente bem, com quem você quer. E não tem mais nenhuma obrigação moral de antigamente de permanecer com quem você não quer. Então hoje você tem total liberdade para escolher como você vai formar sua família, com quem você vai formar sua família. E se não der certo, isso não quer dizer que a instituição família está se perdendo, está se acabando porque as pessoas se separam, se largam. Não. É porque hoje prevalece a autonomia, a liberdade. E as relações familiares, elas são pautadas nisso. Nas escolhas, na boa-fé, na verdade, na verdade dos sentimentos, das expressões. Então você se junta, você constitui sua família da forma que você quiser, com quem você quiser. E permanece se assim o quiser. Exatamente. E a gente tem... Rapaz, o direito das famílias é tão amplo e tão apaixonante que, infelizmente, o nosso tempo aqui é muito curto e a gente não tem como dissertar sobre tudo que a gente gostaria. Mas só pegando um gancho no que você falou, a gente deve muito este momento também
a evolução do feminismo. Essa irrupção do feminismo. Como diz a nossa Elizabeth, lá da França, Odinesco, a irrupção do feminismo levou à feminilização da sociedade. Então, esta mulher mais humana, mais sensível, mais compreensiva, talvez seja o elemento mais importante nessa transformação. Hoje, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Isso é bacana demais. Isso é maravilhoso. Então, eu só queria deixar esse gancho, assim, de maneira muito curta, por causa do tempo, e para que a gente, acredito que você tenha alguns temas, inclusive, de algum tipo de família que é importante para a gente esclarecer aqui, para quem estiver nos ouvindo também. Então, mas queria deixar esse gancho da importância da mulher, a mulher de hoje, que é mãe, que é esposa, que trabalha fora, que é dona de casa. É fantástico. A gente não tem palavras para elogiar tanto o papel da mulher na sociedade. Meu querido mestre, nós, como nós pontuamos lá no começo, você muito bem, hoje, pluralidade, né? Hoje o princípio da pluralidade das conformações familiares, ou seja, da constituição das famílias, né? Daí veio, chegou e irradia, né, o direito das famílias. Você poderia trazer para nós, hoje não tem uma hierarquização em relação a qual família é mais importante, né, mas hoje nós temos alguns tipos, né, algumas modalidades, algumas formas de família, né, que são mais comuns, né, que existem em maior número. Né? Como eu falei há pouco, o direito da família corre atrás de regular, né, a legislação, os princípios, porque a cada dia, praticamente, surge uma nova forma de se constituir família. Né? Mas algumas ainda predominam, têm maior número. Né? Como você pode citar algumas, você pode trazer algumas que você acha... Vamos citar algumas, até porque é o que eu te digo, seria inviável a gente poder citar todas, porque a cada dia surge um novo formato de família. Mas a gente pode citar algumas. Por exemplo, a gente pode falar da família nuclear. O que é a família nuclear? É aquela família tradicional composta de marido, esposa e filhos. Esta é a família nuclear. Ela continua forte. Faço uma analogia com o catolicismo, né? Porque as igrejas evangélicas evoluíram muito, mas o catolicismo ainda é a religião predominante, pelo menos no Brasil. Então, eu diria que a família nuclear ainda é a família predominante no Brasil. E aí, na analogia com as igrejas evangélicas, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é só para efeito de analogia. A gente pode trazer um outro tipo de família que cresceu muito no Brasil, principalmente com a chegada da Constituição, que foi a família pautada no regime de união estável. Deixar bem claro para as pessoas que hoje os direitos e garantias que se tem na união estável são idênticos aos direitos e garantias que se tem no casamento civil. E eu digo casamento civil porque este é o casamento jurídico que nós temos no Brasil. Então, a única diferença latente que a gente tem entre união estável e casamento é a questão da formalidade. O casamento ainda é cheio de formalidades. E a união estável não exige formalidade nenhuma. No resto, é tudo igual. Eu digo sempre para as pessoas, às vezes é muito comum ainda a gente encontrar as pessoas e perguntar, você é casada? Ah, não sou casado. Eu sou amigada, ou eu vivo com uma pessoa.
Gente, não tenham vergonha de dizer que são casados. Vocês são casados, sim, pelo regime de união estável. Então não tem essa mais de amigado, amancebado, ou vivo com a pessoa. Não, você é casada pelo regime de união estável. Inclusive você, quando for preencher alguma ficha de identificação, coloque lá, casado pelo regime de união estável. Então, esse regime de união estável foi um regime também que cresceu muito. A gente tem muita gente no Brasil vivendo casado por esse regime de união estável. Um outro formato de família importante e importantíssimo é a família monoparental, que é aquela, como eu já disse anteriormente, formado pelo pai ou pela mãe e seus filhos, sua prole. Gente, essa família é imensa no Brasil, principalmente formada pela genitora e sua prole. Mais uma vez, a gente tem que tecer elogio às mulheres gigantes. Quantas mulheres nesse país, com todas as dificuldades financeiras e sociais, conseguiram criar, educar e formar seus filhos. Então, o papel da mulher também aí é de uma sublimidade fabulosa. Então, esta família monoparental no Brasil, ela é muito grande. Ela é muito grande, este modelo de família. Um outro tipo de família que surgiu posteriormente, mas que sempre existiu, lógico que não assumidamente como é hoje, é a família homoafetiva, que foi uma luta de muitos anos para se chegar a este momento, e uma luta que contou com a contribuição de muita gente boa, de muitos juristas, mas eu sempre dou um destaque ao papel da nossa querida Maria Berenice Dias. Inclusive, esta terminologia homoafetiva foi criada por ela. Ela foi, assim, uma lutadora incansável, continua até hoje, mas hoje, graças a Deus, esse tipo de família está consagrado, está aceito, embora a gente não tenha ainda uma legislação própria para esse tipo de família, mas ela está, a jurisprudência se cuidou disso, e ela está extremamente amparada, um dos formatos de família que nós temos no Brasil. E ainda nesta linha da família homoafetiva, nós temos a família homoparental. A família homoafetiva, não sei nem por que essa diferença, a família homoafetiva é a família formada por um casal de sexo oposto. Já a família homoparental é a família formada por este casal de sexo oposto e sua prole. Certo? Não tem dificuldade. Família homoafetiva é só o casal. Família homoparental é o casal e seus filhos, e sua prole. Um outro tipo de família que, ao meu ver, talvez seja a família que mais cresça no mundo, não é só no Brasil, é a família unitária ou unipessoal. Talvez, nós ainda temos alguns juristas que entendem, inclusive, que não se pode considerar família uma pessoa que vive só. Eu, particularmente, entendo que sim. Até pelo número de pessoas que vivem sozinhas no mundo. Então, a família unitária ou unipessoal, a cada dia que passa, ela aumenta. A cada dia que passa, não obstantemente, a gente ainda tem uma paixão pelo casamento, mas a cada dia que passa, talvez pelas dificuldades que as pessoas têm de convivência, a família unitária está crescendo. Até, em alguns casos, de maneira radical.
né? Você sabe disso, que tem hoje um instituto que no Brasil ainda está engateando, mas que lá fora já está na moda há algum tempo, que é o Instituto da Sologamia, o autocasamento, que a pessoa casa consigo mesmo. Olha a que ponto nós chegamos. Autocasamento ou sologamia é você, Elton, casar com você mesmo. Nós tivemos um caso recente, eu falei isso em sala de aula para a turma, de uma italiana, que ela fez um depoimento. O casamento dela foi pomposo, tinha tudo no casamento dela. Ela foi de véu e grinal, teve celebração, só não tinha o noivo, né, que para mim seria essencial para ela. Então, a família unitária, unipessoal, é uma família que cresce muito no mundo, pelas dificuldades de convivência que muitas pessoas têm de terem. Uma família que muito se fala e pouco se conhece é a família mosaico ou recomposta. Não sei se mosaico é um nome interessante. E o que é esta família? Esta família nada mais é do que o marido, o companheiro, junto com a sua esposa ou companheira e com os filhos de ambos. Junta todo mundo. Nova relação com seus filhos. Filhos do marido ou companheiro, filhos da esposa ou companheira. Não é nada mais do que isso. É a famosa família mosaico ou família recomposta. Professor Moacir, diga. Desculpe eu lhe interromper. Não, nós já estamos caminhando para o final, né? Por conta da limitação temporal. E aí eu acho que a gente vai ter que, outras vezes, nós vamos retomar esse papo, nós vamos desenvolver alguns, fica aqui desde já o anúncio, nós vamos procurar alguns pontos, né, no direito das famílias para a gente fazer lives específicas, né? Aí eu queria... 2 minutos. Não, pode só falar. 2 minutinhos. Eu só quero citar aqui rapidamente pelo menos 2 famílias. A família multiespécie, que é a família formada por um casal, com ou sem filhos, e os seus animais de estimação. Esta é uma família grande também. E a família, talvez mais recente que nós temos, que está ficando famosa, é a família coparental, que é a família composta por um homem e uma mulher que se juntam para gerar um filho. Não formam um casal, não existe a necessidade de uma relação afetiva entre os dois. O objetivo é gerar um filho e educar e formar esse filho em conjunto. Pode até ser que com esta convivência, né, de educar e formar os filhos, surja a possibilidade dos dois descobrirem afinidades e o amor nascer entre eles. Então, já que nós não temos tempo para todas, fica essas 2. Dá uma live só coparentalidade é tema para uma live. Só para vocês terem como é um tema interessante. Professor Moacir, com certeza. Meu querido, as suas considerações finais, eu queria que você abordasse o seguinte aspecto. Qual o caminho do direito das famílias daqui para frente? O caminho do direito das famílias daqui para frente o direito das famílias vai continuar se transformando, porque ele evolui todo dia de acordo com a evolução da sociedade. E como a sociedade é muito dinâmica, a cada dia, a cada minuto a gente tem fatos novos, o direito das famílias vai caminhar junto com essa evolução. E não tem Estado que vá dar jeito. Por isso é que eu acho que a cada dia que venha, o direito das famílias vai forçar o Estado a intervir menos. Porque vai chegar uma hora que, se o Estado quiser intervir, ele vai esquecer todas as suas outras questões e vai cuidar só de família. Porque família evolui com a evolução da sociedade. E toda hora a gente vai ter novidades desta evolução. Então eu vejo o direito das famílias, cada dia que passa, mais apaixonante.
não vai acabar nunca, não corre o menor risco de acabar, apenas vai se transformar, né? Se transformar e creio eu e rogo a Deus que se transforme para melhor, sempre tendo o amor, o afeto como base de toda a sua normatização. Então, meu amigo Elton, fiquei muito feliz da gente poder. Você sabe que eu não gosto muito de tela, de live, mas hoje não poderia fugir a isto, porque o Dia Internacional da Família é um dia nosso, um dia de todos nós. Tá? Então, mais uma vez, o meu abraço para as pessoas, para as famílias do mundo inteiro, dizendo que estou orando por todos e que tenho certeza que esta pandemia vai passar brevemente e a gente vai voltar à normalidade da vida. Um grande abraço para você, foi um prazer grande estar com você. Você, cara, é o nosso... o mestre realmente é você. Deixa eu lhe falar uma coisa. Você vai ser fisgado pela formiguinha das lives. Você vai... Foi a primeira, não... Primeira de várias, e você vai me dizer depois, nós vamos conversar, você vai me dizer qual a sua sensação, mas eu posso lhe garantir, mandou bem demais, tá? Queria deixar Olha, um abraço. eu me empolgo com isso, você acredita? Se empolga, você vai... É caminho sem volta. É igual a afetividade para as relações familiares, é um caminho sem volta. Queria agradecer a todos que passaram aqui, teve muitos colegas após, é porque a conversa estava boa, foi fluindo, não deu para a gente interromper e falar o nome de todos, mas passaram vários aqui. Queria agradecer, queria mandar um beijo especial para minha esposa que também nos assistiu. Hoje é também o dia da assistente social, né, do assistente social, e ela desempenha essa função com maestria, graças a Deus. Então, também é comemorado o dia do advogado familiarista. Então, hoje é só festa, hoje é só comemoração. E hoje foi a sua primeira live de muitas que eu tenho certeza que virão por aí. Tá bom? Então, mais Deixa eu uma vez, mandar beijo também, já que você mandou beijo. Pode mandar. Para aquela pós queria mandar um beijo para os meus alunos da pós, que a aula deve estar começando agora com a professora Júlia. Beijo, meus colegas, grandes familistas. Beijo para as minhas filhas, Ingrid, Maria Fernanda, Isis e Ana Luísa, que está aqui comigo. Beijo para a mãe das minhas filhas. Beijo para todas as mulheres. Beijo para todos. Mestre Moacir, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Aproveitem aí, a live vai subir para o canal do YouTube do IPEDI, tá? E primeira de muitas, tá bom? Meus queridos, muitíssimo obrigado por todos que estiveram aqui com a gente. A conexão do professor Moacir está um pouco ruim, enfim. Mas foi sensacional a todos. Foi realmente conversar com o professor Moacir sobre a atividade sensacional, porque ele sabe, tem muito conteúdo para nos passar. Então, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Primeiro de muitas lives, hein? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. E um ótimo final de Dia Internacional da Família. Grande abraço.